Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, como hoje, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles. No meio deles. E disse-lhes: paz seja convosco. Declaro diante de Deus que tomo como um privilégio de Deus estar aqui esta noite. Por vários motivos. O primeiro dos quais é o fato de estar na presença dEle, do grande, do eterno, do sublime, do maravilhoso, do ilimitado, do inconfundível, do precioso. Segunda razão, por estar diante de uma boa parcela da noiva do Cordeiro, comprometida, profunda e conscientemente, de um encontro soleníssimo nas bodas do Cordeiro. Uma outra razão, muito justa, muito legítima, é o fato de estar revendo um precioso amigo, o pastor Moisés Campos, e sua muito digna esposa. Tive o privilégio de servir ao Senhor no norte deste país, e estivemos juntos na mesma igreja por alguns anos. Há pessoas que perdem algumas de suas qualidades ao longo dos anos, mas eu noto que o pastor Moisés continua com o mesmo dinamismo, a mesma energia. E se eu não estou enganado, me parece agora ainda mais pentecostal do que antes. Feliz de encontrar esta igreja, este povo que, se não aparecer, se não tiver os seus nomes no Los Angeles Times, New York Times, no Globo, no Jornal do Brasil, não faz a menor diferença. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Aleluia. Eu tomo a liberdade de fazer uma pergunta. Quantos que estão aqui esta noite não me conheciam? Livremente, por favor, levantem sua mão direita. Alguns. É o seguinte, não perderam nada. Quantos aqui conhecem Jesus? Levantem as duas mãos. Ganharam tudo. 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 Aleluia. Se você puder, já vão sentar-se. Se você puder dizer amém depois de uma sentença que você vai ouvir, então diga. Se a sentença for insignificante, diga um amém cochichando. Se for boa, diga um amém mais ou menos. Agora, se for excelente, grite. Jesus é bom. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Jesus é eterno. Amém. Jesus é santo. Amém. Jesus é fiel. Amém. Jesus é poderoso. Amém. Jesus é mestre. Amém. Jesus é amigo. Amém. Jesus é Senhor. Amém. Jesus é advogado. Amém. Jesus é meu. Amém. Jesus é nosso. Amém. Jesus está aqui. Amém. E a Ele, esse Jesus tão lindo, que ressuscitou e permanece vivo para todo sempre, o louvor dos nossos lábios e o aplauso das nossas mãos. Eu estou encantado com tudo que vejo aqui. Encantado com o aspecto físico, visível das coisas, mas ainda mais encantado com o aspecto espiritual. Eu já entendi desde o primeiro momento que eu estou diante de uma igreja viva. Se temos uma cabeça viva, não podemos ser um corpo morto. Se temos um pastor vivo, não podemos ser um rebanho morto. Se temos um Senhor vivo, não podemos ser servos mortos. Se temos um pastor eterno, nós já possuímos a vida eterna. Por isso, glorificamos o seu nome de todo o nosso coração.
Eu quero ler um versículo da Escritura Sagrada. Eu vou dizer uma palavra que raramente eu digo, raríssimas vezes, porque quase nunca precisa, mas eu vou dizer-lhes isso antes de ler a palavra. Ao ouvirem a leitura da palavra, da primeira palavra que vamos ler esta noite, ao ouvirem, peço-lhes gentilmente que não façam pré-julgamento do que eu vou falar, baseado naquilo que superficialmente puderem entender. Espere a mensagem. Porque às vezes a igreja está para ouvir uma mensagem, ouve um versículo e já está fazendo o seu julgamento do versículo, sem a explicação. Espere um pouquinho. Porque nos primeiros instantes parece uma contradição que eu leio um versículo deste no dia da ressurreição. Mas tenha paciência. Vá comigo até o fim. Eu prometo que Deus vai lhe abençoar. Antes de ler a palavra, por justiça, eu quero felicitar esta igreja. Eu já felicitei o pastor, já felicitei o líder dos diáconos. Quero felicitar esta igreja por ter um homem nesta igreja fazendo um trabalho tão especial como diácono. Estou me referindo ao irmão Jonathan. Eu estou dizendo isso publicamente porque eu senti algo muito especial nele. Não apenas é bem ensinado, como uma pessoa de qualidades que Deus lhe deu. Os irmãos querem oferecer um aplauso a Deus pela vida dele? Ele está por perto? Ele está... Onde? Você pode chegar aqui por um minutinho só? Eu já vou ler a palavra, fiquem tranquilos. Eu estava comentando antes de entrar aqui que a primeira imagem que se tem da igreja não é a do pastor, porque o pastor só é visto depois que a gente chega aqui. A primeira imagem que se tem de uma igreja, de um culto, de uma comunidade cristã, a primeira imagem não é a de um coral, a de um grupo de irmãos e irmãs que cantam, porque se nós só vemos depois que o culto começa. A primeira imagem que se tem de uma igreja é do diácono, do porteiro que está lá fora. E muitas pessoas podem voltar aqui primeiro por causa do sorriso que receberam na entrada ao chegar à casa de Deus. Por isso, parabéns pelos diáconos, naturalmente ele representa, e parabéns pelo senhor que sabe monitorar esta obra. Fica tranquilo. Deus não perdeu o controle de nada. E como Deus não perdeu o controle de nada, aquieta o teu coração, porque ela está muito longe, está muito distante, está em outro país, mas Deus está com ela. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Há uma unção de Deus neste lugar. Eu vou ler a Bíblia, mas eu sou servo. Vem cá, meu filho. Passa aqui, por favor. Teu nome? Daniel. Como? Daniel. Daniel. Tu conheces a história de Daniel na Bíblia? Sabe quem foi Daniel? Foi bom ou foi mau? Foi fiel ou foi infiel? Já ouviste falar sobre Daniel? Tu és filho de crente? Teu pai e tua mãe estão aqui? Última pergunta, posso saber tua idade? 13. Muito bem. Tu queres ser um obreiro na casa de Deus? Tu estás com a Bíblia na mão, 13 anos, sentado na primeira fileira, com a Bíblia aberta. Eu sinto de Deus de dizer-te que se tu não te afastares nem para a direita e nem para a esquerda, tu serás um obreiro na casa de Deus. E esta palavra que está nas tuas mãos nesta noite ficará profundamente enraizada no teu coração. E depois de estar nas tuas mãos e no teu coração, ela vai passar pela tua boca. E Deus um dia fará de ti um profeta de Deus. O pai do Daniel pode vir aqui à frente, por gentileza. Diácono. O senhor é de onde no Brasil?
De Minas? Tem gente de Minas aqui também? É de lá? Isto, perfeito. Houve algumas coisas que o Senhor sonhou, desejou para a sua vida e que talvez nunca vão acontecer. Por mais que o Senhor desejou e sonhou, fique tranquilo. Deus vai realizar através dele. A única coisa que eu tenho que recomendar a ele nesta noite, única, é que tu tenhas muito cuidado com os teus amigos, porque 3 deles são falsos. 1, 2, 3. No dia que tu te libertares deles, a unção de Deus tomará conta da tua vida e tu começarás a ser o homem que Deus quer que tu sejas. Com tua idade, com menos da tua idade, Jesus já estava no templo ensinando. Com menos da tua idade, eu já era professor da escola dominical, 12 anos. O que impede de tu seres usado nas mãos de Deus? Agora mergulha neste livro. E o grande desafio que Deus te propõe nesta noite, antes que este ano termine, ainda temos 9 meses pela frente. Mergulha neste livro para conhecer a história do Daniel. Porque eu vou pedir a Deus um favor, uma bênção. Eu vou pedir a Deus que o Daniel da Bíblia receba hoje o nome de Daniel 1 e tu recebas o nome de Daniel 2. Recebe um abraço do teu pastor, Agora uma palavra, pastor Moisés, o senhor é um profeta de Deus. O que o senhor abrir, alguém pode ter o microfone para o pastor da igreja, por favor? Pode ser? Pode ser? Rapidinho. Já está? Chegou? Alô? Muito obrigado. Volta, meu filho. Pastor Moisés, profeta de Deus, o que o senhor disser aí que vai acontecer com ele, vai acontecer. Eu declaro unção de sabedoria sobre a sua vida. Eu declaro um espírito de discernimento sobre a sua mente e a revelação da palavra de Deus. Quando tu abrires a tua boca, uma espada afiada sairá da tua boca, dos teus lábios, e irá fazer o que apraz segundo a vontade de Deus. Assim diz o Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Os que concordam com isto, por favor, um novo e lindo e demorado e vibrante aplauso ao Senhor da glória. Normalmente eu costumo perguntar ao pastor da igreja que hora termina o culto. Eu me esqueci de perguntar ao pastor. Normalmente, às vezes, nem sempre, mas eu pergunto quanto tempo eu tenho. Eu me esqueci de perguntar. Agora, ou eu pergunto ou eu... Hein? Não pergunto. Não faça pré-julgamento sobre o que você vai ouvir ou vai ler. Espere Deus falar. Amém? Ele está aqui? Eu espero que nenhuma pessoa saia antes de Jesus sair deste santuário. Se você sair antes dele, vai ser uma feiura para você. Você sair e deixar o mestre aqui. Então fique enquanto ele estiver. Amém? Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Não sei se é costume saírem na tela os textos bíblicos. É costume? Não é. Muito bem. É muito bom, porque assim as pessoas usam a sua Bíblia. Muito bem. Se alguém em alguma as igrejas deixam isso aí, também é muito bom. Mas agora eu acho que é um pouquinho melhor. Hebreus capítulo 11. Versículo 22. Diz assim:
Eu peço que as vozes masculinas sejam ouvidas agora na leitura deste versículo. 1, 2, 3. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Peço por gentileza que as vozes femininas sejam ouvidas agora na releitura, claro, do mesmo versículo. 1, 2, 3. Podem sentar-se. Já entenderam por que eu pedi que não façam pré-julgamento, não é? Porque no dia da ressurreição eu estou lendo um texto assim, aparentemente na contramão. Por toda a minha vida eu tenho tido o privilégio de estar em contato com a palavra de Deus. Um dos maiores privilégios que o Senhor me tem concedido nesta vida. O contato com a palavra de Deus. Eu posso recordar com muita gratidão a Deus que aos 5 anos de idade já havia lido o Novo Testamento. E aos 7 a Bíblia inteira. Pois eu sou filho de um homem que leu a Bíblia toda 260 vezes. E não obstante, após a sua partida para a eternidade, eu não haja recebido nenhum legado de natureza material, pecuniária, etc, etc, o amor à palavra de Deus é um tesouro insondável e superior a qualquer tipo de riqueza que se poderia imaginar. Por isso amo a Bíblia apaixonadamente, amo-a por inteiro. Tudo na Bíblia me fascina, mas eu tenho que, em cada mensagem, sempre que é possível, destacar algo, um aspecto da minha admiração pela Bíblia. Hoje, eu quero manifestar a minha admiração pela Bíblia a respeito de como Deus une o passado com o presente e dá no presente uma segurança sobre o futuro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Séculos depois de José, bisneto de Abraão, Isaac, Jacó e José. Séculos antes de José haver morrido, Deus havia já feito muitas coisas na terra, mas não havia usado ninguém para fazer o que José fez, que vai merecer a nossa atenção esta noite. Agora, séculos depois de José haver feito o que fez, Deus levanta uma outra pessoa que eu não sei, e tenho muita dúvida, tenho muita dificuldade em admitir que alguém saiba quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. O que eu sei é que o Espírito Santo ordenou ao escritor da Epístola aos Hebreus que escrevesse o versículo que nós acabamos de ler, em memória do que havia acontecido séculos antes. Primeira verdade que eu quero deixar lançada para todos é que, independentemente do tempo que nós passamos, Deus não esquece de nada. A primeira verdade que eu desejo deixar, não apenas no seu ouvido, mas com a expectativa e a esperança de irem ao seu coração, é que a memória de Deus é extraordinariamente fantástica. Agora, Deus tem uma coisa especial em matéria de memória que nós não temos. Quantas vezes você diz, eu quero me esquecer disto? E você tenta se esquecer, mas toda vez que você se lembra de se esquecer de uma coisa, você tem que se lembrar dela, aí não esquece. Já Deus é ao contrário. Quando diz que vai se esquecer de uma coisa, Ele esquece mesmo. Por exemplo, dos meus pecados, Ele não se lembra. E nem dos seus, e nem dos nossos. Só os que creem nisto digam amém. Então, o Espírito Santo era como se houvesse acontecido na noite passada. E ele disse para o escritor da carta aos Hebreus, escreva agora sobre José. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é o capítulo
da fé, que nós chamamos costumeiramente, carinhosamente, nós chamamos de heróis da fé. Muito acertada esta maneira de definir, heróis da fé. Diga comigo, por favor, igreja, heróis da fé. Interessante é que o Espírito começa a dizer para o escritor da carta: você vai escrever um livro sobre os homens que tiveram fé. Agora, não fale em Adão, porque Adão não viveu pela fé. Uma pessoa que tinha o privilégio da presença de Deus todos os dias, não precisa de fé, não precisava de fé. O que é a fé? A esperança das coisas que não se veem. Mas a Bíblia também não fala que Eva teve fé. A Bíblia começa a lista dos heróis da fé com Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício pela fé. Ele não podia imaginar que ele estava já como o primeiro personagem da história a prefigurar o Messias no seu sacrifício. E depois de Abel nós temos outras pessoas, até que nós chegamos a Enoque, e mais tarde nós temos Noé, e depois temos Abraão. Abraão tem uma lista grande. O Espírito disse: escrever pela fé, Abraão fez isto, fez aquilo, fez isto, fez aquilo, fez isto. Abraão, fantástico. Os dois homens que mais detalhes têm da sua fé em Hebreus 11 são Abraão e Moisés. Número 1, número 2, número 2, número 1. E vai e disse: pela fé Isaque, pela fé Abraão, pela fé Isaque, e depois chega a Jacó e diz: pela fé Jacó, e deixa um versículo. É só um versículo na Bíblia que está escrito para falar sobre a fé de José. E eu quero, esta noite, isto está no meu coração já faz alguns dias, e seria impossível que eu trouxesse outra mensagem, porque foi a que Deus pôs no meu coração para esta noite. E eu humildemente declaro, como disse Paulo: eu recebi do Senhor o que eu estou vos entregando. E a Bíblia então destaca a fé, obrigado amado irmão, de José, com um versículo que eu vou ler outra vez. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Há duas coisas que nós nunca pensamos na vida, até o dia que lemos este versículo. Qual é? Primeira, nós nunca achamos que fé tem alguma coisa que ver com morte. E a Bíblia diz: pela fé José, próximo da morte. Se a fé se conecta com a vida, a fé também se conecta com a morte. Interessante. Mas a outra coisa mais complexa é que nunca eu havia imaginado que fé tivesse alguma coisa que ver com osso. Meu osso não tem nada que ver com fé. Mas a Bíblia diz: pela fé José deu ordem acerca de seus ossos. O que eu quero dizer com isto? Tenha muito cuidado com a sua vida, tenha muito zelo com o seu corpo, tenha muito zelo com tudo que você possui, porque qualquer coisa na sua vida pode estar relacionada com a sua fé. No caso de José, até os seus ossos estavam relacionados com a fé. Uma outra coisa interessante que vem ao meu pensamento esta noite é que a fé não pode ser explicada por nós. Nenhum de nós aqui tem o direito, nenhum de nós aqui tem a capacidade de julgar ninguém a respeito da sua fé. Nós às vezes dizemos: o irmão Natanael tem uma grande fé. Por quê? Porque ele fez isso, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Outro diz: a irmã Estefânia tem uma grande fé. Por quê? Porque ela fez isto, porque ela fez aquilo. Nós temos um parâmetro, nós temos uma maneira de julgar a fé das pessoas que muitas vezes é diferente da maneira de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Abraão teve fé para deixar Ur dos Caldeus, todo mundo diz amém, porque a gente compreende. Compreende ou não compreende? Sim ou não? Sim. Compreende. Quando a Bíblia diz que Abraão creu, Abraão cria
que levando seu filho Isaque ao Moriá, ele mataria Isaque e Deus poderia ressuscitá-lo. Isso é fé. É fé ou não é? É fé. Fé em ação, fé em atos. Quando a Bíblia diz que Isaque esperou, e só aos 40 anos é que se casou, e teve que esperar muito mais da metade disso para alcançar um filho. Isso é fé ou não é fé? Mas ninguém acha que uma pessoa que está perto de morrer e fala uma coisa sobre seus ossos, isto seja fé. É difícil de acreditar, mas hoje nós somos obrigados a acreditar, porque está escrito na Bíblia que quando José falou a respeito dos seus ossos, ele falou pela fé. Então, amados, qualquer coisa da sua vida pode ser uma expressão da sua fé. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha em um emprego onde só há pecadores, onde só há escarnecedores da Bíblia, onde só há pessoas que são contra o Evangelho, e essa pessoa entra naquele trabalho com coragem, com uma Bíblia na mão, ele não falou nada, ele não pregou nada, ele não disse nada, mas só o fato de pôr uma Bíblia na mão, onde todo mundo é contra a Bíblia e escarnece dela, isso é fé. Então não espere julgar as pessoas dizendo que elas têm ou não têm fé por alguma coisa que você veja, porque só Deus sabe quando é que a nossa fé se expressa. Quantos glorificam a Deus esta noite? José fez muitas coisas que podia estar na Bíblia. Pela fé José venceu a esposa de Potifar, mas não está na Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas para dizer. Pela fé José perdoou os seus irmãos, mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia podia dizer, pela fé José esperou durante tantos anos para os seus sonhos se cumprirem, mas a Bíblia não diz. O Espírito Santo dá uma olhada na vida de José, acompanhou desde o seu nascimento, desde a sua infância, desde o desprezo dos seus irmãos, desde todos aqueles fatos que nós muito conhecemos, e está acompanhando José, e até o dia em que José sai da prisão, até o dia em que José cresce, até o dia em que José fica rico, o dia em que José se casa, o dia que José é pai de 2 filhos, vai, e finalmente, no dia que José vai morrer, aí o Espírito Santo diz, chegou a hora, isso está aqui, ele vai mostrar fé. Uma notícia boa para qualquer pessoa que está aqui, não tenha medo de a sua fé se acabar, porque a fé verdadeira vai conosco até o último dia. Alguém recebe esta palavra? É mentira do diabo que tua fé vai acabar. Sabe o que eu trago de Deus esta noite para você? Tua fé vai aumentar. No passado, quando eu era novo crente, eu tinha tanta fé, mas agora, não, meu irmão, deixa a tua fé crescer. Eu quero esta noite profetizar para os membros desta igreja e para os visitantes. Chegou um tempo em que a nossa fé vai crescer. Chegou um tempo em que a nossa fé vai aumentar. E então José pressente que vai morrer, 110 anos, uma idade razoável, né? E eu vou deixar de falar isso porque eu não estou muito longe. José, com 110 anos, ele diz, reúne o povo. E veio a esposa de José e fica aqui. Vieram os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e ficam aqui. E vem os irmãos de José. Você sabe, né? Quando a gente fala com o irmão de José, fica com vontade de falar assim, os irmãos de José. E vem os irmãos de José, e vem os parentes todos. E está ali José como um patriarca, e está ali diante daquela multidão. Já era uma pequena multidão. A história de José é a história de um homem sonhador. Repita, igreja, comigo, por favor. A história de José é a de um homem sonhador. José teve vários sonhos na sua vida, até o dia de morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pare de sonhar. Eu tenho descoberto na vida que quando nós paramos de sonhar,
nós começamos a morrer. Sonhe, sonhe, porque a Bíblia diz em Joel capítulo 2, que quando vier um grande avivamento sobre a terra, um dos sinais do avivamento será profecia, outro será visões, mas outro será sonhos. Recebam de Deus a graça de ter sonhos espirituais para sua edificação espiritual. E eu quero entender no meu espírito, os senhores estão me acompanhando, sim ou não? Onde é que José está? Deitado. Não posso dizer numa poltrona muito bonita, mas ele era uma autoridade, e devia ter uma poltrona muito boa, está aqui, e os parentes estavam todos em volta dele, e ele sabe que horas depois ele vai morrer e precisa dizer as últimas palavras. A Bíblia faz questão de registrar as últimas palavras de muitos grandes homens de Deus. Então José disse: eu sinto que eu vou morrer. E como eu vou morrer a qualquer momento, eu quero dizer alguma coisa para vocês. Deixe-lhes dizer exatamente como Deus pôs isto na minha mente. E eu quero dizer alguma coisa. Aí para. E fecha os olhos. Diga, fecha os olhos. E parece que ele já vai morrer, mas não vai ainda. E naquele momento, antes de falar, ele teve um sonho. Um sonho, pastor Moisés. O último sonho. Se o seu primeiro sonho foi bonito, o seu último não pode ser feio. Se o seu primeiro sonho foi especial, o seu último também tem que ser especial. E o pessoal ali, eu vejo os filhos, Manassés disse para ele, eu falei, será que o papai morreu? Não, não morreu, ele está respirando, mas ele está dormindo, mas como dizem alguns estados brasileiros, foi um passamento. O que aconteceu? O que aconteceu? Mas ele está sonhando. Quando termina de sonhar, aí, vivo, vocês pensavam que estava dormindo, não era? Era. Não, não estava dormindo. E o que foi? Vô. E o que foi? Tio. E o que foi? Mano. E o que foi? É que eu estava sonhando. Sonhando. Eu vou falar agora para vocês. Agora, queridos irmãos, sabe o que foi que José falou para os seus parentes? O resultado do seu sonho. Ele sonhou em alguma coisa. Vocês vão se convencer mais tarde da realidade destes fatos que eu estou ministrando aqui, porque eu estou rigorosamente apoiado na palavra de Deus e dando apenas uma descrição para que as nossas mentes acolham melhor. E diz a Bíblia, aí nós vamos lá para Êxodo, não precisa ir, vamos para Gênesis capítulo 50. Eu vou ler, mas os irmãos não precisam, escute só Gênesis 50. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Primeira parte do sonho. Eu morro. Isso aí não precisava profecia, não precisava fé, não precisava nada. Ele sabia que estava morrendo. Mas depois que ele disse eu morro, aí começou a revelar o sonho. Eu estou lendo, eu vejo que os irmãos querem acompanhar a Bíblia, fazem muito bem. Eu estou lendo Gênesis, capítulo 50, verso 24. A igreja pode me acompanhar, pode repetir após mim. E disse José, a igreja, e disse José, a igreja, eu estou falando, a igreja falando, e disse José, a igreja toda, e disse José, a seus irmãos, eu morro. Agora escuta só, aí ele vai dizer o que sonhou, pode repetir depois, mas Deus certamente vos visitará. Isto levou séculos para acontecer, mas um sonho vence a barreira do tempo. Aleluia. Diga para você mesmo, diga o seu nome, eu vou falar. Gesiel, você fala o seu. Gesiel, o sonho pode vencer a barreira do tempo.
José sonhou que Deus iria visitar. Número 2, e repitam, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso era o sonho dele. Agora, verso 25. Aí José ficou empolgado com o seu sonho e disse, 25, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus. Confirmou o seu sonho. Agora José dá uma palavra que revela o limite do seu sonho. E fareis transportar os meus ossos daqui. Eu imagino com muita naturalidade que ainda não deu para perceber a beleza deste texto e a grandeza, mas fiquem tranquilos, Deus vai descortinar alguma coisa aqui. José está morrendo e diz, olha, eu morro, mas Deus vai visitar o seu povo. E eu quero que vocês, depois que eu morra, vocês transportem os meus ossos daqui. Vou lhes dizer algumas coisas agora que vão ter sentido prático para nós. O que é que José está dizendo no último dia da sua vida? Sua fé não pode estar voltada para o Egito. Primeira coisa, Egito na Bíblia significa o mundo. José era vice-governador ou governador-geral do Egito e como vice-rei. Faraó disse, somente no trono eu serei maior do que tu. Fora isso, tu mandas em toda a nação. Escute, irmãos. O homem que era o vice-rei, o homem que era o governador-geral do Egito, o homem rico, milionário, o homem que tinha uma casa boa, o homem que estava muito bem conceituado, um homem sábio, um homem de uma administração extraordinária, ele disse, eu vou morrer, mas tirem os meus ossos daqui, porque eu estou no Egito, eu estou reinando no Egito, mas eu não sou do Egito. Pastor Moisés, quantas pessoas dentro da igreja estão orando faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15 anos, Deus, me dá recursos, não é verdade? O Senhor me dá recursos, o Senhor me dá um emprego melhor, Deus aumenta, e não aumenta. Eu queria dizer uma coisa, não me levem a mal pelo que eu vou dizer, porque eu estou ministrando a palavra de Deus, mas às vezes você se choca. Algumas pessoas da igreja nunca vão ficar ricas. E não adianta nenhum pregador chegar e prometer para todo mundo que vai ficar rico. Porque algumas pessoas que nunca ficarão ricas, é um favor que Deus está fazendo. Porque no dia que ficarem ricas, se apaixonarão pelo Egito. Meu Deus do céu. Tu és muito mais crente com pouco dinheiro do que com muito. É verdade. Tu és muito mais crente na escassez do que na fartura. Tua fé é muito mais vigorosa quando tu não tens recurso do que quando tu tens. Quando tu não tens recurso, tu não faltas culto. Mas logo que tem recursozinho, tu já achas um passeio para os dias de culto. Tu já achas que tem tirar férias em lugares distantes. E por isso Deus está te privando de ser um homem rico para não te perder na casa dele. Aleluia, Jesus! Então o senhor acha que eu nunca vou ficar rico? Pode ser que fique. Agora diz, Deus me faz como José, que ainda que fosse vice-rei do Egito, seu coração não estava nas riquezas do Egito. Aplauda ao Senhor nesta noite. Quantos filhos José? Eu já falei, e os irmãos sabem, agora eu vou só repetir. Quantos filhos tinha José? Nome de um. Nome de um. Nome do outro. Onde eles estavam, né, na hora desse texto? Onde eles estavam? Diante do pai, do lado do pai, diante do pai, os dois.
A mãe deles era israelita, igual era filha de Abraão, Isaac e Jacó. A mãe deles era israelita, sim ou não? De onde era a mãe dele? Do Egito. A mãe de Manassés e Efraim nasceu no Egito. O pai de Manassés e Efraim era israelita. Na hora que José disse: tire os meus ossos daqui, ele estava dizendo aos seus filhos: meus filhos, vocês são filhos de uma egípcia, mas o pai de vocês é filho de Abraão. Tire os meus ossos daqui. Uma coisa na qual nós temos que estar pensando: mesmo que você tenha parentes do Egito, mas você não é do Egito. Mesmo que você seja casado com uma egípcia, mas você não é egípcio. Se José não tivesse dado a ordem que ele deu, desculpa, meu filho, é normal, eu dou muito trabalho a vocês, mas depois não tem problema. Depois ok, eu te abençoo. Escutem o que eu vou lhe dizer agora. Se José não tivesse dado aquela ordem: tira os meus ossos daqui, quando você fosse ao Egito hoje, contemplar aquelas múmias, quando você chegasse nas pirâmides, você ia encontrar uma múmia referente a um sarcófago referente a Tutamon. Você ia encontrar um sarcófago referente a Faraó X, Amenófis, etc. E você iria encontrar um sarcófago dizendo: aqui jaz José. O sonho de José era este: israelitas, filhos de Abraão, não podem ter sarcófagos no Egito, porque nosso destino é o céu. Aleluia! Tira os meus ossos daqui. Enquanto Efraim e Manassés ouviam aquela palavra de José, o coração de Efraim e de Manassés foi se distanciando do Egito, porque eles sentiam uma obrigação moral de acompanhar seu pai. José estava dizendo: meus filhos, filho de uma egípcia, mas sangue de filhos de Abraão. Amados irmãos, não nos encantemos demais com as belezas de Port Charlotte. Irmãos e irmãs, não sacrifiquem dias de festividade na igreja por um passeio na Disney. Nós não somos egípcios. Irmãos, não façam despesas excessivas para gastar com coisas que são do Egito. Tire os seus ossos daqui. Porque José fez uma menção dos ossos? Podia ser do fígado, podia ser do pâncreas, podia ser. Mas é que o esqueleto humano é baseado em quê? Em ossos. Tirar os ossos significa tirar o esqueleto. Tirar o esqueleto significa tirar a pessoa. Tirar a pessoa significa tira tudo. Diga, põe a mão no seu coração se quiser, por favor. Diga: Deus, não me deixes amar o Egito. Eu preciso amar Canaã. E quando José disse: tira os meus ossos do Egito, alguém pode perguntar: e por que José? Ele vai para onde? Ele vai para a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, e vai prometer a Moisés. Teu destino não é a Flórida, teu destino não é os Estados Unidos, teu destino não é Egito, teu destino é Canaã. Ficamos de pé, por favor. Aí fala o seu nome. Não sou do Egito. Eu fala o seu nome. Sou de Podem sentar, queridos. Agora eu queria pedir aos irmãos, eu posso continuar?
Você ainda não se deleitou como você vai se deleitar. Você não sabe o que vem na frente. Você não tem ideia. Com sinceridade, você não tem ideia do que vem aí. Há uma diferença muito grande entre Jacó e José. A minha mão esquerda representa Jacó. Esta aqui é José. Ok, quando eu levantar, vocês sabem o nome. Jacó, José, Jacó, José, José, Jacó. José era filho de? Jacó era pai de? É uma obrigação que os pais se pareçam com os filhos. Eu e minha esposa, nós temos filhos, Deus nos deu 6, recolheu 1, temos 5, um esperas comigo, outro esperas com ela, outro esperas comigo, outro esperas com ela, outro esperas com ela, outro esperas comigo. Tudo é normal. E algumas coisas em José se pareciam com Jacó. E algumas coisas em Jacó se pareciam com José. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Quando Jacó morreu, ele deu uma ordem parecida com a que José deu. Parecida. Mas de repente ficou tão diferente. Jacó começou falando igualzinho José. Eu vou morrer. Quando eu morrer, vocês me sepultem no sepulcro onde estão os meus pais e os meus avós. Essa é a diferença entre Jacó e José. Jacó pediu para ser sepultado junto dos seus parentes. José pediu para seus ossos irem para Canaã. Você não pode ser mais apegado à sua família do que você é apegado a Deus. Você não pode ser mais apegado à sua família do que você é apegado ao céu. Não perca o seu amor, o seu cuidado, a sua responsabilidade com a família. Agora, quando você morrer, não pense que você vai morrer para ficar junto da sua família. Você vai morrer para ficar junto de quem salvou a sua alma. Agora, repita bem alto quando eu falar. Jacó disse, eu fico aqui. E José disse, eu vou para lá. Jacó disse, eu fico aqui. E José disse, eu quero lhe perguntar esta noite, você fica aqui ou você vai para lá? Você quer viver a eternidade aqui em Port Charlotte? Você quer viver a eternidade na Flórida? Você quer viver a eternidade nos Estados Unidos? Você quer voltar para o Brasil e terminar tudo no Brasil? Para onde você quer ir? Então não viva como quem vai ficar aqui, viva como quem vai morar lá. Não viva como quem tem a sua casa eterna aqui, viva como quem está peregrinando rumo a Canaã. Há 2 hinos que se cantou no Brasil durante muito tempo. Um dizia assim, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Esse era um hino. E do outro que dizia assim, Canaã está logo ali, Canaã está logo ali. Você canta de acordo com a sua fé. Para muitos crentes, ainda é longe Canaã. Para outros, Canaã é logo ali, é logo ali. Eu não sei, Canaã, onde está para você. Para José, estava logo ali. Tire os meus ossos daqui. Por que vô? Por que tio? Por quê? É porque eu tive um sonho. Eu já vou dizer para vocês como foi que terminou o sonho de José. Você vai ficar muito feliz. Eu lhe prometo, em nome de Jesus. Eu morro, mas Deus vai visitar o seu povo. A fé, ela não precisa estar de acordo com a situação. E a verdadeira fé, muitas vezes, ela está contra a situação. Povo de Deus, repete aí para você viver o que você está falando. Muitas vezes, a fé é contra a situação. Às vezes você ora por uma pessoa e quando termina de orar, a pessoa que ora pelo doente diz assim, irmão, diga, eu estou curado. Ainda está doendo, irmão, ainda está doendo, mas você vai falar, eu estou curado. Quantas pessoas antes de sentirem completamente a sua cura, já proclamaram, já disseram, porque a fé não espera que a dor passe para dizer que está curada. A fé não sente, a fé crê. E quando ela vai sentir depois, porque primeiro crer. É melhor crer primeiro e depois sentir, do que sentir um pouquinho e não crer, e aí não sente mais nada. Isso é muito sério.
A fé muitas vezes vai contra as circunstâncias. Muitas vezes, querido irmão, parece que a fé está na contramão de tudo. Olha aqui. Onde moravam os israelitas no tempo de José? Moravam numa região chamada Gósen. Como é que era o nome da região? No dia que faltou luz, eu estou usando uma linguagem atual, no dia que faltou luz em todo o Egito, não faltou em Gósen. Interessante, né? No dia que as águas ficaram vermelhas como sangue, não ficaram vermelhas. Interessante, porque quando José foi escolher o lugar onde seus irmãos deviam morar, ele escolheu o melhor lugar, e ele escolheu Gósen. Então, naquela época de José, o povo vivia bem, tinham bons empregos. José era um israelita que protegeu sua família. Jacó voltou para o Egito, morreu lá. Jacó voltou, os irmãos voltaram, todo mundo cresceu. Mas prosperidade neste mundo pode ser passageira. Prosperidade nesta vida pode durar pouco. Quantas pessoas que você conheceu ou conhece já foram muito pobres e se tornaram muito ricas, mas quantas pessoas você conheceu muito ricas e se tornaram muito pobres? Você nunca sabe o que virá no dia de amanhã. Então ouça, sua vida financeira pode mudar, agora o que não pode mudar é sua fé. José está olhando para os irmãos bem trajados. José está olhando para os irmãos que ganhavam bem. Jesus está olhando para os parentes que estavam bem situados. Cada um tinha a sua casa, cada um tinha o seu luxo, porque eram parentes do vice-rei, eram parentes do governador-geral. Apesar disso, e isto é que é fé, ele sonhou que aquele povo naquela época estaria bem, mas mais tarde iria sofrer. E José sonhou com os sofrimentos de Israel no Egito e disse: olha, certamente Deus vai visitar o seu povo e vai tirar Israel do Egito. Não diga palavras de desespero para ninguém. Creia que o que Deus preparou para nós é melhor do que nós estamos experimentando hoje. Mas se alguma pessoa entrar no período de crise, diga para essa pessoa que o mar vermelho vai se abrir. Diga para essa pessoa que o maná vai descer. Diga para essa pessoa que as codornizes vão baixar. Diga para essa pessoa que lá na frente Deus vai trabalhar. Igreja, falando comigo bem forte, lá na frente, Deus vai trabalhar. E José começou a sonhar. José sonhou com aquela prosperidade. Mas José sonhou com o tempo em que Israel seria escravo. Vocês sabem da história? Israel sofreu e sofreu e sofreu e sofreu e sofreu. Aí o José está sonhando. E o José vê Deus levantar um homem. Diz: que homem é aquele? Aquele homem viria a ser Moisés. E José está sonhando. E José vê o mar se abrir. E José vê Israel atravessar o deserto. E José viu Israel entrar em Canaã. E José viu a prosperidade. E José viu o crescimento e disse: tirem meus ossos daqui. Eu quero que os meus ossos vão para aquela terra que o meu povo vai possuir depois das peregrinações, porque Deus já prometeu. Deus disse para Abraão: tua terra, tua descendência, tua geração será peregrina por 400 anos e depois vai sofrer e depois haverá um livramento sobre ela. Eu quero declarar esta noite: a continuação da nossa vida não é de crise e nem de desastre, é de vitória, é de sucesso, é de prosperidade. Aplauda a Deus se você crê nisso. Eu não preciso me alongar muito, mas agora eu quero pedir que você se prepare para glorificar a Deus por um sonho que um homem teve e por uma ordem que ele deu. Ele disse: vocês peguem os meus ossos, põe numa caixa, sela esta caixa, não pode se abrir. E quando vocês saírem daqui, vocês levem os ossos. Eu não vou dizer para vocês o que eu estou vendo agora, porque não é no tempo de vocês, mas eu já sonhei. Isto vai ser registrado depois. E sabe o que aconteceu?
obediência é uma coisa muito bonita. Sabe por que a fé de muitas pessoas diminui? É porque fé que não é acompanhada de obediência, ela termina. Fé é uma fonte que seca quando ela não é acompanhada de obediência. E logo depois daquelas palavras, talvez naquele mesmo dia, José morreu. E quando José morreu, então vamos preparar. Agora imagina os médicos chegando e dizendo: vamos embalsamar. E embalsamaram. E dizendo: agora vamos preparar um mausoléu para onde nós ponhamos. Aí eu disse: não. Mas não como? Nós fizemos um compromisso com o nosso patriarca, atendendo o pedido dele, e ele não vai ser sepultado. Mas aqui é o lugar de ser, olha quem está sepultado, mas o nosso líder não. E puseram a caixa nos ossos. Irmãos queridos, a fé tem que ver longe. Diga para você mesmo, pronuncie o seu nome, eu pronuncio o meu e você pronuncia o seu. Gesiel, a fé tem que ver longe. Quem anda assombrado, quando você vê o irmão falando: olha o que eu li na internet, olha o que eu vi, que coisa teve, irmão, é porque você está vendo perto, você está vendo o que a televisão está dizendo, você está vendo o que... Abre os teus olhos e vê o que está longe. José viu o que estava longe. Deus derrame sobre esta igreja capacidade espiritual de vermos longe, bem longe, bem longe. Ele morreu e puseram os seus ossos em um caixão, selaram. Agora, irmãos, eu confesso que deve ter dado muito trabalho. Eu não quero raciocinar demais, mas é uma coisa natural. O tempo passou e os ossos ali. Depois mudou de governante, de faraó, e os ossos ali. Até que um dia entra aquele inimigo de Deus e os ossos ali. E um dia Moisés disse: olha, temos que sair daqui. Não tem mais jeito, não aguentamos mais. Deus vai nos tirar. E fizeram a celebração da Páscoa e partiram. O que foi que acompanhou Israel quando Israel deixou o Egito? A caixa de ossos de José. Todo mundo falando. O que foi que acompanhou Israel quando Israel saiu do Egito? Vocês vão precisar de responder isso mais 5 vezes. O que foi que acompanhou Israel quando Israel deixou o Egito? José não atravessou o mar como terra seca, mas seus ossos atravessaram. Quando chegou lá do outro lado, está aqui. Quando tomaram Jericó, a caixa estava lá. Quando fizeram Zé no tempo de Josué, a caixa estava lá. Quando estava no tempo... E vai a caixa. E eu quero imaginar, durante 40 anos, irmão, vocês podem imaginar, o cidadão, vamos imaginar que eram os 2 cidadãos que levam a caixa. Mas que coisa, rapaz, que trabalheira. Isso aqui todo dia pegando assim, pega a caixa, tira a caixa, pega a caixa. E quando isso vai terminar? Não, isso não vai terminar não, só vai terminar quando chegar em Canaã. Há coisas que nunca terminarão aqui, mas terminarão em Canaã. Há coisas que nunca terminarão aqui, mas terminarão em Canaã. E a caixa vai. Igreja, vamos viver. Eu estou precisando que os irmãos vivem. Estão vivendo a cena? Estão acompanhando? Então diga: caixa vai, caixão vem, caixão vem, caixão vai. 1 ano, a caixa. 2 anos, a caixa. 10 anos, a caixa. 20 anos, a caixa. 30 anos, a caixa. 40 anos, o povo morre e a caixa fica. Meu Deus. Entra em Canaã e finalmente chegaram ao lugar chamado Siquém. Não esqueçam que o nome Siquém, a palavra Siquém significa ombro. Ombro, 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 ombro. Como, o que significa? E então decidiram, sabe, o Espírito de Deus ordenou: agora vocês façam uma cerimônia muito bonita. E fizeram aquela cerimônia. Ó Deus, ó Jeová da eternidade, te agradecemos esse tempo, um tempo imenso. Finalmente, vamos sepultar. Aí faz a cova aí. Sepultamos aqui os ossos de nosso patriarca José. Cobre. Siquém, ombro. O lugar onde termina a nossa jornada tem que ser nos ombros de Jesus.
o lugar onde terminam as nossas peregrinações, os nossos sofrimentos, as nossas canseiras, as nossas agonias, os nossos desafios, tudo que tem que ser no ombro. Mas espera um pouquinho mais, ainda vou mais uns minutinhos. Agora não tem mais a caixa de ossos, porque os ossos estão sepultados, ou enterrados, sepultados é mais bonito. Não se vai mais andar com os ossos, porque os ossos estão em que lugar foram sepultados? Siquém pertence a quê? A Canaã. Se os ossos chegaram a Canaã, então está bem. Agora fechou. A próxima geração, esquece. Ninguém fala mais no osso, ninguém fala mais no dono do osso, ninguém fala mais no sonho do osso, mais os ossos ficaram lá. Diga comigo, o tempo passou. A lembrança se apagou, mas os ossos ficaram lá. 100 anos, 200 anos, 300 anos, é muito tempo, não é? 400 anos. O tempo vai passando. Um dia, na cidade de Belém de Judeia, nasce um menino de uma virgem. Nome do menino? Jesus. Nome da mãe? Maria. Amém. O que significa ele para nós? Salvador. Ele nasce. Com 12 anos ele vai ao templo, discute com os doutores, vence todo mundo. Espera 18 anos até que chega o momento do seu ministério. Com 30 anos ele começa a fazer milagres. O primeiro que ele fez foi em Caná da Galileia. Transformou água em vinho. 1 ano de ministério, 2 anos de ministério, 3 anos de ministério. Tem mais uns meses. Aí ele diz: discípulos, juntem aqui. Eu quero dizer a vocês que o tempo da minha partida está próximo. Oh, o senhor vai mesmo? Oh. Mas o senhor tem que ir, tem. Por que o senhor tem que ir? Porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas o senhor é tão bom, mas ele também é. E eu vou subir, porque a minha vida eterna não é aqui na terra, é lá em cima. E o que aconteceu? Jesus foi espancado, Jesus foi ferido, e mais, Jesus foi crucificado. Quando Jesus está ali na cruz, nós vimos até uma representação muito bonita. A singeleza da representação lhe deu muita beleza, viu, irmãs? Foi muito bonito. Vimos Jesus crucificado e finalmente Jesus morre. Enquanto Jesus está na cruz, e agora nós começamos a chegar no período em que o mundo cristão comemora. Quando Jesus está na cruz, alguns milagres acontecem. Um deles, o véu do templo se... Outro milagre que aconteceu, a luz do sol aí vai, milagre. Outro milagre que aconteceu, um terremoto. E os sepulcros se quando Jesus morreu, enquanto ele estava na cruz, os sepulcros se abriram. E a Bíblia diz, Mateus, não vou dizer o lugar porque vocês deixam de olhar, de ouvir para ir buscar. Mas Mateus 27, quando aqueles sepulcros se abriram, a Bíblia diz que muitos corpos de santos fizeram o quê? Forte. Ressuscitaram. Todo mundo. Ressuscitaram, mas não saíram dos sepulcros. Porque eles não podiam sair antes de Jesus sair. Porque eles não iriam mais morrer. Então, a Bíblia diz que eles ressuscitaram, mas não saíram dos sepulcros. Diz, depois da ressurreição de Jesus, eles apareceram. Quem foi que ressuscitou naquela época? Os que morreram naquela região. Dá uma olhadinha aqui, diga comigo, Jerusalém. Muita gente saiu. Agora dá uma olhadinha para uma cidade um pouquinho mais distante. Como é o nome dela? Siquém. O que tem lá sepultado? Os ossos de quem? Quem foi que saiu de Siquém? José. Este foi o sonho final de José. José sonhou com o dia
da sua ressurreição, que coincidiu com a ressurreição de Jesus. Aleluia. Agora repita após mim. Quando eu peço para repetir após mim, ao invés de eu pedir para um falar para o outro, peço para todos falarem, então eu quero falar para si, para viver esta realidade. Digam comigo: José sonhou sobre o sofrimento de Israel, a saída de Israel do Egito, mas sonhou também com o dia em que o Messias iria ressuscitar. E sabe o que é que José disse no seu espírito naquele sonho? Eu quero estar nesse dia, eu quero estar nesse dia, eu quero estar nesse dia. Então fala para os teus parentes para guardar os teus ossos e manda para Canaã, porque no dia que eu estar, eu te ressuscitarei também. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Agora vejam o alto sentido da palavra. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Até quando José queria que os seus ossos ficassem no sepulcro? Até o dia da ressurreição do Messias. Qual é a conexão que existe entre esta mensagem e o dia de hoje? É que José ressuscitou depois da ressurreição de Jesus. A ressurreição de José é muito importante, mas eu termino por dizer-lhes: se a ressurreição de José, no dia que Jesus morreu, e a sua aparição depois da ressurreição de Jesus, imagine a grandeza da ressurreição de Jesus. Eu quero pedir que você ofereça ao Senhor agora um aplauso de gratidão, porque Jesus ressuscitou. Enquanto eu falar aleluia, você aplaude. Aleluia. Agora diga: Ele vive. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou. Eu quero pedir que Deus dê para você a capacidade que deu José de ter sonhos como este de José, sonhos com o futuro da glória de Jesus, sonhos de ressurreição. Não fique sonhando crises, sonhe ressurreição. Não fique sonhando com o cemitério, fique sonhando saindo do cemitério. Não fique sonhando com cobra, fique sonhando com quem mata as cobras. Não fique sonhando com o diabo, fique sonhando com quem vence o diabo. Eu quero sugerir que a pessoa que desejar agora, levante as suas mãos e peça a Deus: faz-me um sonhador espiritual, como fizeste com José. Eu espero que cada um fale com Deus agora. Use as suas palavras: faz-me um sonhador espiritual, como fizeste com José. Aleluia. Tira os meus ossos daqui, porque eu não posso dizer agora para vocês, mas é um segredo. É porque no dia da ressurreição dele, eu também vou ressuscitar. Eu também vou ressuscitar. Eu também vou ressuscitar. Permaneçam sentados, por favor. Eu não demoro a devolver este microfone, vou apenas cumprir algum propósito. Primeiro, alguma pessoa aqui esta noite afastada da comunhão com os santos? Alguma pessoa aqui esta noite cuja fé está se demolindo como um prédio implodido? Alguma pessoa aqui esta noite está sentindo que a sua esperança está caindo como uma folha cai de uma árvore? Há uma pessoa que está aqui sentindo que a sua comunhão com Deus está murchando como murcham as flores de um jardim? Você precisa de uma renovação com Deus esta noite? Você precisa de alguma coisa esta noite tão forte como Deus deu a José? Você quer sonhar com a sua própria vitória? Você quer que Deus dê para você o sonho da sua ressurreição espiritual e a visão de sua vitória? Se você sente que a sua vida não está 100% como deve estar, eu vou falar os seguintes números: 1
2, 3. Quando eu falar o número 3, eu quero pedir que você, onde estiver, sentado ou sentada, quero pedir que você levante uma das mãos. Quando você levantar uma das mãos, eu entendo que você compreende que precisa de uma ressurreição de sua fé, de uma ressurreição de seu amor a Deus, de uma ressurreição de sua comunhão com o Senhor. Eu compreendo, vou compreender que você quer começar tudo de novo. Pastor, mas os irmãos aqui me conhecem, eles pensam que eu sou forte. Não se incomode com os outros, incomode-se com você. A Bíblia diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Esta é uma oportunidade de ouro que Deus marcou para esta noite, para este exato momento, 7 horas e 19 minutos. Eu vou falar 1, 2, 3, quando eu falar o 3, se você deseja começar tudo de novo, uma ressurreição espiritual, quer que Deus trabalhe na sua vida para apagar esta vida que você tem, que está tão débil, eu vou falar 3. 1, em nome de Jesus. 2, em nome de Jesus. Tenha coragem, tenha consciência de sua necessidade espiritual. Se você nunca veio a Cristo nenhuma vez ainda na sua vida, melhor ainda, venha participar com José do desamor ao Egito e da sua fé em Canaã. Falta um número para eu citar. Quando eu falar agora, levante a sua mão se você quer uma experiência nova, renovadora com Deus. Vou falar. Está preparado? Está preparada? 3. Eu peço que os irmãos que virem pessoas se levantar agora, não façam nenhum julgamento, não emitam nenhuma opinião. Orem a Deus, porque a coisa mais bonita é receber uma renovação. A coisa mais bonita é uma ressurreição espiritual. A coisa mais bonita é começar tudo de novo. A coisa mais bonita é a gente estar perto de estaca zero e Jesus chega e diz, agora você vai subir, 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 subir. Se a sua vida está 90%, faltam 10. Venha. Se a sua vida está 80%, faltam 20. Se está 70%, faltam 30. Se está 60%, faltam 40. As pessoas que levantaram suas mãos quando eu falei o número 3, corajosamente fiquem de pé e venham aqui à frente, porque eu quero orar em seu favor. Uma ressurreição espiritual, algo novo de Deus nas nossas vidas. Venham um pouquinho mais e fiquem a 1,5 metro aqui do púlpito, por favor. Irás prover de novo. Se for possível, olhe para mim. Lhe agradeço a gentileza. Eu vou lhe fazer 2 perguntas simples. Depois lhe falo uma palavra que eu estou recebendo de Deus. Posso saber o seu nome? Olívia. A segunda pergunta, você é de onde no Brasil? Você é de Minas. Olívia, eu não conheço você. E você não me conhece. Você nunca me viu. Eu nunca vi você. Mas Deus me conhece. E Deus conhece você. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus acompanha você todos os dias. Olívia, você sabe, você reconhece a voz que você tem? A voz? Não testou ainda? Você nunca cantou assim? Qualquer coisa, não? Só para ver a sua voz? Já. Você sabe que você tem uma voz boa. O céu deseja que aqui na terra se louve a Deus. Eu olho para você agora. O Espírito de Deus estará com o meu, dizendo que você já teve uma decepção na vida. Isto foi tão triste. Eu não vou falar sobre ela. Deus não envergonha a gente. Mas eu tenho uma notícia tão boa, Olívia. Você não consegue esquecer a decepção. E por causa dessa decepção que você teve, certas coisas que você podia fazer na vida, você sabe do que eu estou falando, você não faz por causa do tropeço dessa decepção. Você está sabendo. Eu estou sendo obediente a Deus para ser elegante. Eu tenho notícia tão boa para você, Olívia. Deus vai apagar da sua memória essa decepção. Olívia, eu tenho um segredo de Deus para você.
Você tem coragem de vir um pouco mais? Tem? Tem mesmo? Mineira corajosa. Uma palavra forte, mas é boa. Posso falar? Eu falo no teu ouvido e eu falo público. Pode falar. Ao contrário do que o diabo quis soprar no seu coração, você não vai morrer. Aquilo foi uma tentativa dele, querendo que você morresse antes do tempo. Aquilo já passou, Olívia. Ficou para trás. A partir de hoje você vai ser uma pessoa completamente nova. Esta pessoa que está ao seu lado lhe conhece? É parenta? Parenta? O que é você? Prima. Você conhece ali. Você sabe a vida dela. Tá, não sei se você sabe tudo, mas sabe alguma coisa. Olha, vai mudar. Vai mudar completamente. Olívia, você chegou cedo aqui? Chegou cedo aqui, né? Você assistiu este culto inteiro? Você viu quando um grupo de pessoas, principalmente irmãs, sim, estava aqui na frente cantando? Você achou aquele bonito? Você vai participar daquele grupo ainda. Porque o diabo uma vez quis insinuar que você iria para o inferno. Você nunca vai conhecer o inferno. Nunca. Amados, quantos compreendem que Satanás está tendo uma forte derrota nesta? O pastor Moisés, este homem de Deus que está aqui, o pastor desta igreja, a esposa dele está ali. A senhora poderia, por gentileza, chegar aqui mais perto da Olívia? Muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa, pastor Moisés, que eu estou recebendo do Espírito. Eu estou aqui esta noite porque o senhor me convidou. Mas tem uma coisa um pouco mais forte do que isto. Sabe por que eu estou aqui esta noite? Porque Deus queria que eu visse o que está acontecendo. Eu vim por causa da Olívia. Qual é o nome da prima? Jaqueline. Jaqueline, agora é com você a minha conversa. Diga comigo: 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 90%. Ok. Quanto é que você sente na sua vida espiritual hoje? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Quanto? 60%. Somando as duas dá 60%. 60 mais nada dá 60%. Agora ela já chegou a 80%. Porque os 20%, ela é que vai produzir, vindo para a igreja, assistindo os cultos, ouvindo e crescendo. Porque se ela receber os 100% agora, ela vai achar que não tem mais que fazer nada, que já está... Não, os 20% são dela. Agora, o lindo é que vai ser 80% dela e 90% seus. Aí as duas juntas, vocês juntas vão ler a Bíblia. Vocês juntas vão ler a Bíblia. Esta Olívia que está aqui, que o diabo chegou a achar que era uma candidata ao inferno, ela ainda vai orar por enfermos. Jesus vai curar. Porque ela conhece o Evangelho, isso não é nada estranho. Senhor, mostra para o teu povo o milagre que está acontecendo aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Às vezes Deus não faz mais coisas na igreja pela nossa pressa, a pressa de ir para casa, porque já faz 2 horas que eu não acesso o livro do rosto. Algumas pessoas preferem chamar Facebook, e eu tenho que ir lá acessar. Deixa disso, recebe o Espírito de José e sonha com Canaã. Vem cá, filha, Você sabe que Jesus morreu em uma cruz, certo? Você sabe que Jesus restou, certo?
Você sabe que existe o céu, certo? Você não quer estar bem... vem cá, por favor. Me dá a mão assim. Você não quer ficar assim com Jesus? Andar com Ele, sentir a graça dEle, sentir o amor. Você quer? Você se lembra quando foi que você entregou sua vida para Jesus? Ou nunca entregou? Já faz tempo. As coleguinhas da escola, não é? Elas trabalham, não é? Para ficar assim, não é? Aí o Espírito Santo diz, não, eu não quero assim, eu quero assim. Tu vais receber uma presença muito linda de Deus na tua vida. Tua mãe está aqui? Quem é a mãe da... Qual é teu nome, filha? Ou eu estou surdo ou você falou baixo. Acho que é a segunda, ou é a primeira. Ana Luísa, que lindo. A mãe da Ana Luísa. Vem aqui, mãe Jaqueline. Eu queria dizer a todos que estão aqui, pareça ou não pareça, a mim pouco importa se parece ou não parece, mas este momento é tão especial. Ana Luísa, sua filha querida, eu tenho uma palavra para lhe dizer que vai alegrar muito seu coração. Fique tranquila, ela não vai lhe dar mais trabalho, ela não vai lhe dar mais preocupações. Quantos anos você tem? 11. Vou te dar um conselho. Eu podia chegar no teu vídeo e te dar um conselho, mas aí fica só para ti. Vai servir para todas as crianças e adolescentes aqui presentes. Não chame as crianças do colégio onde você estuda de amigas. Não chame. Elas não são suas amigas, são colegas. Elas estão lá por causa da escola. Sua amiga está com os braços dela nos teus agora. Esta é que é tua amiga. Não fique chateada quando você achar que ela é um pouco chata. Ela não é chata, ela é tua amiga. Vira-te para ela e diz assim: eu preciso que você diga isso no microfone. Traga o microfone para Ana Luísa. Esta menina vai ser uma bênção na casa de Deus. Pegue o microfone, Ana Luísa, e diga: minha querida mãe. Minha querida mãe. Eu te amo. Eu te amo. Muito. Muito. Olhando para ela profundamente. Às vezes. Ok. Não, vai falando no microfone. Vai falando. Às vezes. Às vezes. Eu não te entendo. Eu não te entendo. Eu não te entendo. Às vezes. Às vezes. Eu fico chateado. Eu fico chateado. Com algumas coisas. Com algumas coisas. Que você me fala. Que você me fala. E que eu acho. Que eu acho. Que podiam ser diferentes. Podia ser diferente. Me perdoa. Me perdoa. Eu vou ser. Você. Cada vez mais. Cada vez mais. Uma filha. Uma filha. Obediente. Obediente. Porque agora. Eu vou andar. Eu vou andar. Com Jesus. Com Jesus. Eu quero te beijar, minha mãe. Eu quero te beijar, minha mãe. E receber o teu beijo também. E receber o teu beijo. Por favor. Alguma pessoa está vindo a Cristo pela primeira vez? Eu vou falar novamente, 1, 2, 3. Alguma pessoa está vindo a Cristo pela primeira, 1, 2, 3, você levanta, rapidinho. Alguma pessoa está vindo a Cristo pela primeira vez? 1, 2, 3. Aleluia. A mais? Como você e ela estão aqui na frente, recebendo uma porção muito especial, peço que fiquem ajoelhadas. Vocês vão sentir uma mão em um ombro e uma mão em outra. É a mesma pessoa. Uma mão dessa pessoa vai estar no ombro, a outra mão vai estar na outra. Serão as mãos da pastora. Quando ela puser estas mãos, as mãos do Senhor Jesus estarão sobre elas. A igreja pode ficar de pé, por favor? E eu vou pedir ao Senhor que atenda o desejo de cada um dos senhores que está aqui. O pastor Geraldo, vem cá, por favor, aqui.
O senhor me faz um favorzinho? Pode, muito obrigado. Fica ali naquele canto, perto daquele microfone. Pastor Geraldo, como é o teu nome, meu filho? Samuel, fala, senhor, porque o teu servidor... Fica lá perto do microfone. Geraldo, o Samuel precisa ouvir uma palavra de Deus que é só para ele. Vem cá, faz assim com a tua mão, por favor. Recebe a unção da palavra e ministra para ele agora em nome de Jesus. Samuel, Deus vai falar contigo outra vez. Que lindo, que lindo. Nosso coração não está no Egito, nosso coração está em Canaã. Nosso coração não está no Egito, nosso coração está em Canaã. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar por estas pessoas. Pastor Samuel, Pastor Moisés, quando terminar esta oração, o senhor me permite que eu use mais 3 minutos para fazer uma oração por enfermos? Pode ser? Ok. Ok. Se alguma pessoa depois disser, pastor, não traga mais aquele pastor que fala demais, não. Ele já sabe que sou eu, não. Mas quantos estão sendo abençoados por Deus esta noite? A irmã que está de vestido rosa, né? Rosa, né? Sim, né? É toda a roupa rosa ou a blusa? Só posso ver a blusa. É só a blusa ou é todo? Só a blusa. Venha cá, aqui por gentileza. A pastora onde está? Ah, está ali. Deus está trabalhando. Venha aqui um pouco mais. Dê-me aqui a sua mão, por favor. Dê-me aqui, ué. Olhe para mim, por favor. Quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Deus. A senhora não fez nada para ajudar Deus em criar o mundo? Não. A senhora não está, nem existia. Quem abriu o mar vermelho? Jesus. A senhora não ajudou Deus a abrir o mar vermelho? Não. Deus é capaz de fazer tudo sozinho? Como é que a senhora está querendo levar essa carga toda aí? A senhora não sabe que esta sucessão de problemas não depende da senhora? Entregue isso para Deus, irmã. Sabe o que a Bíblia diz? Lançando toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Descansa. Essa carga está lhe fazendo mal. Este peso a senhora não vai aguentar. Deixa isso para quem criou o mundo. Deixa isso para quem abriu o mar vermelho. Descansa no Senhor e espera nele. Receba de Deus neste momento um refrigério. Um refrigério, uma unção de Deus na sua mente, na sua alma, na sua vida, em nome de Jesus. Por favor, ministre sobre ela o espírito de paz. Todos vocês que vieram aqui à frente esperando receber uma bênção de Deus, renovação, etc, 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 põe suas mãos assim, assim. Não põe assim porque vai cair tudo. Põe assim para poder segurar. Nosso Deus e nosso Pai, estes teus filhos que estão com as mãos estendidas agora, que eles serão casados por ti. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus da igreja, Deus desta igreja, nosso Deus, estende as tuas mãos e toca nas mãos dos teus filhos e lhes dá vitória em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém por 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Vocês conhecem música? Eu não conheço. O pastor Moisés conhece muito. Você sabe o que quer dizer firmata em música? É quando você está pondo uma nota e você segura a nota. Vamos fazer uma firmata com a palavra amém? É a 5ª vez. Vamos lá. Amém. Voltem para os seus lugares. Eu quero chamar aqui, eu só vou chamar pessoas que têm 2 problemas de enfermidade. Estarei orando por todos, mas só vou chamar 2. Pessoas que estejam com problemas na sua coluna vertebral. Pessoas, olha aqui, meu filho, você, vem cá aqui, por favor. Você sofre da coluna? Não. Então dá glória a Deus, rapaz. Ok, levanta as tuas mãos assim. Ok, não, levantar, rapaz. A outra, ok, põe os pés assim, assim. Abre isso.
Não, isto, junta, isto. Agora você vai, o mais que você puder, você vai mantendo o corpo ereto. Ok, vamos lá, embaixo. Mais. Eu não vou obrigar você até o chão, porque eu às vezes... está bom. Sabe por que você está fazendo isso? Pode voltar. Você está fazendo isso porque você não sofre da coluna. Tem alguém aqui que não pode fazer isto? Levante a sua mão. Não tem ninguém que sofra da coluna aqui? Quem não pode fazer o que ele está fazendo, faça de novo. Agora você faz normal, faça. Olha aí o que ele está fazendo. Alguém aqui não pode fazer isto? A senhora não pode, mas tem mais. Alô? Alô? Eu não vou ficar insistindo por isso. Jesus está oferecendo, a gente não vai. Alô? Está vindo por... Estava esperando. Ok. Irmã, por favor, a senhora viu o que ele fez. A senhora não pode fazer. Se fizer, dá uma dor tremenda. Aí não tem graça, não é? Dê 2 passos para trás, por favor. Como é o seu nome? Rosanê. Quanto tempo a senhora está com esse problema? Quanto tempo? 18. Tem uma história na Bíblia de uma senhora com 18 anos. Parecido, né? Ok. Será que ainda tem jeito? Será que ainda tem cura? A sua fé não pode estar no Egito. A sua fé está em Canaã. Ou seja, a sua fé não está no mundo, a sua fé está em Deus. Vamos ver um milagre acontecer aqui agora. Onde está aquele rapaz que veio logo no princípio, quando eu chamei? O Daniel. Vem aqui, Daniel. Você fica aqui. De frente para lá. Ok, chega mais para trás. Isso. Não, você é o único que não vai fechar os olhos. Fica olhando para esta irmã. Você viu o que foi que esse moço fez aqui? Aqui está atrás de mim, fez? Se você viu, diga eu vi. Ela não pode fazer. Eu quero que você, por favor, fique olhando para você ver o que Deus vai fazer. Irmãos, se Deus não nos conhece, o que estamos fazendo aqui? Irmão, se Deus não tem poder, não é capaz de resolver os nossos problemas, o que a gente está fazendo aqui? Glória, glória, glória aqui. Daniel, você vai ver com os olhos Jesus fazer um milagre, mais um milagre aqui agora, porque ele já fez dos maiores. Eu não vou tomar tempo com esta irmã, porque não precisa. Eu vi quando um irmão veio aqui à frente, o pastor chamou aqui, ele fez uma oração perfeita, uma oração tremenda, tremenda, tremenda mesmo, foi poderosa mesmo. E naquele momento de oração, Deus falou comigo ali no banco. Ele disse, quando tu fores orar por enfermos, não precisa tomar tempo orando não, porque a oração já foi feita. Agora é só dando a ordem para a oração ter o seu efeito. Se eu fizer outra oração, é como se aquela não vai... Não sei quem foi. Foi o senhor, não foi? O senhor orou com fé. Vem cá. Por falar em orar com fé, deixando... É uma emergência. Põe a mão no coração. Olha, meu filho, fica quieto. Está aí pensando em coisa do passado. Os prejuízos que tu tiveste naquele tempo vão todos ser recuperados pelo Senhor. Tudo. Tu vai receber de volta tudo. Aqueles de lá que eram maiores. E os daqui, que tu já tiveste prejuízo aqui também, mas Deus vai recuperar tudo. A oração que tu fizeste hoje foi oração de fé. Então, a fé com que tu oraste pelos outros, seja agora repartida com a tua vida. Em nome de Jesus. O que foi, irmã? Coluna. Mas por que demorou a vir, santo? Parecia até que eu estava enganado, não é? Não pode fazer o que ele faz. Faz aí, santo, faz aí. Ela não vai ficar com inveja, não. Faz aí. É difícil para a senhora? É difícil. Solta o braço dela. Fique mais junto da outra. Eram 3. Eram não, são 3. É uma coisa... Quando eu termino com o eu devia ter ido, eu devia ter... Ok. Prontinho? Igreja, 3 perguntas. Jesus pode curar? Por que esse sim foi fraco? Vamos ver. Jesus pode curar? Sim! Oh, glória! Jesus quer curar? Sim! Então a última já está resolvida. Jesus vai curar? Sim! Levantem as... Me fazendo passar vergonha, né? Que coisa. Ah, irmã está...
Mas eu tenho paciência. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Agora sim. Eram 3 a hora, veja. Ok, irmã. Eu devia nem orar pela irmã. Eu devia mandar a irmã embora. Sabe por quê? Porque a irmã já está curada. Por que eu vou orar por uma pessoa curada? Levante suas 2 mãos aí, por favor. Levantar. Oi, levantar. Olha para ele aqui. Eu vou pronunciar o nome de Jesus. Enquanto estiver falando o nome de Jesus, só ele que vai abaixar-se. Jesus. Jesus. Vai descendo, vai baixando. Não, o corpo todo, meu filho. Não, mas é assim mesmo. Nós não ensaiamos. Os meninos ensaiaram. Nós não. Jesus, 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 Jesus. Sabe o que eu quero dizer? É que a cura vem só em falar o nome dele. Vamos lá. As 3 irmãs, igual este irmão está aqui. Então 4 pessoas vão fazer o mesmo. Alô, irmão do meio. Isto. Levanta, levanta. Daniel, fica um pouquinho mais para a tua direita, por favor. Para a tua direita, que eu saiba, é para o outro lado, Daniel. Ok, muito bem. Quando você estiver pregando, vê se você está feito o pessoal lá de Nínive. Vamos lá? Atenção, as mãos. Para que se saiba, na cidade de Port Charlotte, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América do Norte, e onde quer que chegue este vídeo, ou notícia deste culto, para que se saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, glorifica o teu nome agora. Olho aberto, irmãs, as 3 de olho aberto. Olho aberto. As 3 recebam agora a sua cura em nome de Jesus. Jesus, Jesus. Igual ele, igual ele. Jesus, 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 Jesus. Uau! Uau! Pode voltar. Pastor, o senhor permite que elas venham fazer isto daqui da tribuna? Permite? As 3 suba aqui, por favor. Suba aqui, por favor. Eu gostei de você. Quando 2 times de futebol estão em campo, e um... Ele não, pastor. Ele não fez, não. Não, mas o dele é outro problema. Segundo eu entendi, não é esse problema. O senhor falou assim. Eu entendi que é um problema. Hã? Tava. Vem pra cá. O que eu faço? Ok, fica aí. 2 times, obrigado. 2 times estão em campo. Aí um põe a bola e deixa escapar. Como é que chama aquele negócio? Quando a bola entra? Gol. Que acontece quando um time marca um gol? O que acontece com os seguidores, os amigos, os torcedores daquele time? O que acontece? Felicidade. Como é que Jesus faz um gol na trave do diabo, curando enfermos, e a gente fica quietinho como se tivesse sido um gol na trave, a bola na trave? Jesus vai marcar vários gols de uma vez só. Nós vamos fazer um estardalhaço aqui, irmãos, porque você não imagina o que é sofrer da coluna durante anos e não poder. Fisioterapia, não tem fisioterapia que dê jeito. Celebra a tua cura em nome de Jesus. Celebra a tua cura em nome de Jesus. Celebra a tua cura em nome de Jesus. Ela é muito valiosa. De novo, por favor, as mãos levantadas. Olhem, fiquem olhando para ele para fazer isso. Não façam da primeira vez. Eu vou falar em nome de Jesus. Agora eu vou falar em nome do Pai. Você vai na maior velocidade embaixo e volta. Não fica lá olhando para o carpete. Em nome do Pai. Não, foi muito devagar. Eu falei rápido. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Você está fazendo isso porque você não é doente da coluna. Vocês vão fazer isto porque estão sendo curados da coluna. Em nome do Pai. Em nome do Filho.
Em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito. Isso é coisa de quem sofre da coluna. Isso é coisa de quem sofre da coluna. Há o gol de Jesus aí, 3 gols aí na trave do diabo. Meu filho, se tu não te desviares, se tu não entrares pelo caminho do cigarro, da maconha, do uísque, dos prazeres sexuais, se tu te conservares santo diante de Deus, quem está com este microfone hoje sou eu. Um dia poderá ser tu mesmo para fazer esta obra. Toma cuidado com a tua vida e não te apartes da casa de Deus. Eu disse que ia orar por 2 enfermidades, mencionei esta e não mencionei outra, não foi? Gastrite, gastroenterite, úlcera abdominal, úlcera gástrica, essas coisas. Se tem alguém enfermo disso, levanta a mão. Eu nunca vi uma igreja de tanta gente sadia quanto esta. O senhor ora por enfermo todo dia? Aqui, rápido. Vem logo, santo. Essas doenças que eu mencionei, vem aqui. Pastora, tem cantina aqui? Hoje não. Nada. Não tem nenhuma máquina de refrigerante. Era para eles beberem coca. Tem coca? Não tem. Como é que vocês, sabendo que Jesus ia curar, trouxeram coca, rapaz? Tem não? Tudo bem. Seu problema? Colite. Minha sogra sofreu de colite. Seu problema? Eu não sei. Sei que às vezes eu como uma coisa e me faz mal. Por que você não vai ao médico? Eu já fui. E o que é que o médico disse? Exame de sangue não achou nada. E como nada lhe faz sofrer? Imagine tudo. Qual é o seu... Está aí de novo? Qual é o seu problema? Estômago. Quer dizer, estômago não é um problema, é o problema no estômago, né? Ok. Qual é o seu problema? Gastrite. Qual é o seu problema? Gastrite. Não, isso é. Não, o negócio era coca, porque a Bíblia diz assim: em meu nome se beber alguma coisa mortífera. Isso não é mortífero, tanto que é mortífero que eu bebo. Agora aquela outra praga eu não bebo não. Amados, põe a mão no lugar em que ele dói. Diga, aperte um pouquinho, não precisa machucar. E diga: Jesus, não, só ela. Jesus, eu estou sendo curado agora. Fale a mesma coisa, irmã. Jesus, eu estou sendo curado agora. Fale a mesma coisa. Eu estou sendo curado agora. Fale a mesma coisa, irmã. Jesus, eu estou sendo curado agora. Fale a mesma coisa. Eu não sei o que. Eu pergunto o que é, para depois o irmão saber de que Jesus curou. Jesus me curou de quê? De nada. Então não curou. Ok. Diga de novo: Jesus, eu estou sendo curado. A mesma coisa. Eu não vou orar pelos irmãos, porque o irmão... Aleluia, que lindo. O Senhor já orou. E a oração que o Senhor fez por eles vai valer também para o irmão. Todos juntos, de uma vez só, fale a mesma coisa. Jesus, eu estou sendo curado. Receba, 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 receba e receba. A igreja vai dar 7 améns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomem coca, comam coxinha. Trata de comer tudo aquilo que não podiam, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Podem voltar com as palmas da igreja.